Existe uma mentira perigosa circulando no mundo corporativo. A mentira é que para se ter um time de alta performance, você precisa pressionar até o limite. Você sabe qual que é o resultado dessa mentira? O resultado dessa mentira é que 52% dos funcionários relataram burnout no último ano, 59% estão em quiet quitting, ou seja, fazendo apenas o mínimo, e apenas 23% dos funcionários estão verdadeiramente engajados. E isso não sou eu que estou dizendo, não extraí da minha cabeça esses dados, mas sim uma pesquisa da Gallup focada em saúde mental de colaboradores. Nós já falamos em outros vídeos aqui no canal que o burnout ele está causando às organizações US$ 1 trilhão em perda de produtividade anualmente. Mas aqui está o que poucos líderes entendem com isso, que os times de alta performance, eles não são construídos através de pressão, mas eles são cultivados através de serviço. E hoje, aqui no nosso vídeo, no nosso episódio do Lead Talks by JC, eu vou te mostrar exatamente como fazer isso, com ciência, cases reais e com plano de ação que você pode implementar imediatamente. Bem-vindos a mais um episódio de Lead Talks by JC. Meu nome é João Cazon e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre gestão de times de alta performance. O que é alta performance e como que você faz no papel de líder, no papel de gestor, para construir, consolidar e manter um time de alta performance. Então bora lá que o episódio de hoje está bem legal. Bloco um, definição da alta performance. Antes de falar, né, sobre como que a gente constrói um time de alta performance, a gente precisa, obviamente, definir o que significa realmente alta performance? Porque muitas empresas elas confundem alta performance com alta produtividade. Aqui está o primeiro ponto de atenção para a gente no episódio de hoje. E não são a mesma coisa. Alta produtividade não é a mesma coisa que alta performance. Então, o que, que define, né, um time de verdadeira alta performance? J. Richard Heckman, um dos maiores pesquisadores sobre dinâmica de equipes, ele definiu times de alta performance da seguinte maneira: os times de alta performance, eles não são apenas aqueles que atendem bem os seus clientes, mas eles são aqueles que se tornam cada vez mais capazes ao longo do tempo e onde os membros recebem aprendizado e realização pessoal. Então, galera, isso muda tudo aqui. Porque ele adiciona duas dimensões cruciais para a definição do que é um time de alta performance. A primeira dimensão é a sustentabilidade. A performance ela dura, ela não é temporária, ela não é queimável. A performance ela é sustentável ao longo do tempo. E o crescimento humano. As pessoas, elas prosperam, elas não estão ali somente sobrevivendo, somente apagando incêndio, somente atuando de forma operacional em cima do negócio. Outro ponto também importante aqui são os três componentes que são inegociáveis em um time de alta performance e que todo time genuinamente de alta performance vai possuir. O primeiro é a competência. O que é a competência? Competência é a combinação de habilidades técnicas, mais resolução de problemas, mais habilidades interpessoais. O segundo componente inegociável é a flexibilidade. A flexibilidade nada mais é do que a capacidade de se adaptar a mudanças, principalmente nesse mundo VUCA que a gente vive. Só resumindo rapidamente, né, o acrônimo de VUCA, né, que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Isso é muito diferencial competitivo nas empresas e organizações hoje em dia. Mais para frente eu vou fazer um vídeo aqui no canal só falando sobre VUCA, porque o VUCA ele vem depois do mundo Bunny e é legal a gente contemplar essas duas nomenclaturas porque elas são extremamente importantes, principalmente para nós que somos líderes e gestores sabermos navegar nesse mundo corporativo tão desafiador que a gente vive hoje em dia. E o terceiro componente inegociável para times de alta performance é a eficiência, obviamente, né, meus queridos? A eficiência, ela não é só sobre velocidade, mas ela é, acima de tudo, um compromisso com a qualidade dentro desse prazo. Então, a eficiência não é aquilo que você entrega rapidamente e pronto, né, é muito mais que isso, é um compromisso muito mais profundo, muito mais verdadeiro com a qualidade daquilo que seu time está entregando. Então, seu time tendo esses 3 pilares, com certeza podemos dizer que esse é um time de alta performance genuíno, beleza? E aqui um negócio importante a dizer é, o que que a ciência descobriu sobre esses times de elite? Pesquisadores do MIT, eles fizeram algo revolucionário. Eles colocaram sensores vestíveis em times para medir objetivamente como eles interagem. E eles descobriram que os padrões de comunicação são o preditor mais importante do sucesso de um time. Não o conteúdo, os padrões, o tom de voz, se estão frente a frente, gestos, proporção,
falar e ouvir. Então, basicamente, os times de alta performance, eles têm um estilo de comunicação peculiar e totalmente identificável. Eles têm assinaturas de dados. Isso foi descoberto pelos cientistas do MIT. Que o padrão de comunicação de times de alta performance tem assinaturas de dados distintas, como metadados, quando a gente fala de arquivos digitais, ou seja, estruturas que definem, que ajudam a definir padrões para aquele estilo de comunicação. E as assinaturas de dados aqui nos times de alta performance, nos times de elite, eles são distintos. Eles têm espírito de equipe e ele é quantificável. Interessante isso, né? E outro dado extremamente importante que eu já trouxe aqui no canal em outro vídeo é que os líderes, eles são responsáveis por 70% da variação do engajamento da equipe. Não é pouca coisa. Na verdade, isso é totalmente game changing. O time, ele não consegue ser um time de alta performance sem um excelente gestor para conduzir a construção e manutenção desse time. Inclusive, nós conseguimos trazer exemplo disso do futebol recente. O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, ele tem se mostrado um excepcional líder, exemplo de liderança perante seu time. Com a sua liderança, um time de 11 jogadores tem conquistado feitos impressionantes, com vitória atrás de vitória e viradas que pareciam impossíveis. Enquanto outros times estão constantemente trocando de técnicos, o Palmeiras permanece com a Abel por um longo período, o que mostra que a consistência e uma gestão eficiente garante um time consistente, um time de alta performance e que não fica volátil com o tempo. No futebol, é comum nós vermos times voláteis a todo momento. Épocas boas e ruins variam com muita rapidez, mas não no caso do Palmeiras. E qual que é a diferença? O técnico, verdadeiramente líder, verdadeiramente humano, e a liderança servidora que ele conduz nos times. Isso é um exemplo clássico do que é um líder que impacta na alta performance do seu time. Outro exemplo é o Bernardinho do vôlei, um técnico que é reconhecidamente um dos melhores da história. Por quê? Porque seu estilo de liderança próximo e humano conduziu o time a uma alta performance que trouxe resultados incríveis na sua história. Existe uma série de TV que eu vou recomendar para vocês aqui, espetacular, que está conectada com os temas de esportes também, mas também tão quanto a gestão de alta performance, que é Ted Lasso, da Apple TV. Essa série é espetacular, uma das melhores séries, uma das minhas preferidas, porque quando você assiste ela na visão de um líder, você extrai ensinamentos extremamente importantes dessa série. Assistam Ted Lasso na Apple TV e acompanhem o estilo de gestão e liderança desses nomes que eu acabei de citar: Abel Ferreira e Bernardinho. Claro, temos muitos outros exemplos que eu poderia passar o dia aqui falando, inclusive eu pretendo trazer mais desses exemplos na prática para vocês em outros vídeos, mas por hoje é isso. E voltando ao que a gente estava falando, do impacto do líder sobre times de alta performance, o impacto do líder ser 70% da responsabilidade para a gestão desses times, isso é uma pesquisa da Gallup que eu já trouxe algumas vezes aqui, inclusive em vídeos anteriores, e ela traz justamente sobre essa importância do líder e do gestor no impacto na criação e manutenção de times de alta performance. Então, em resumo, o líder, ele não é um detalhe, ele é o centro absoluto dessa equação. E relembrando os números dessas pesquisas da Gallup que eu já trouxe algumas vezes aqui, o impacto do líder na produção de times de alta performance são um time com 18% mais produtividade, 23% mais lucratividade e 14% mais eficiência. Ou seja, isso não é uma filosofia, uma ideia, uma ideologia. Isso é estratégia de negócio que produz efeitos reais nos resultados de uma companhia. Bloco 2: o lado sombrio, por que times de alta performance queimam? E aqui tem um problema que pouca gente vai falar a respeito. Os times de alta performance, quando mal liderados, são bombas relógio. E agora eu vou trazer para vocês quais são os 4 impulsionadores de burnout. E esses 4 impulsionadores, quem conduziu pesquisas para trazer para a gente foram Gallup e McKinsey, que eles identificaram que cargas de trabalho ingerenciáveis afetam 58% da força de trabalho. O mau equilíbrio entre vida e trabalho afeta 49%. A falta de desenvolvimento de carreira, 41%. E o estresse financeiro, 37%. Então aqui está o paradoxo dos times de elite.
As mesmas características que tornam um time de elite excelente podem se tornar tóxicas se não forem gerenciadas com empatia. O forte impulso pela excelência pode criar um ambiente onde ninguém se sente seguro para dizer estou no limite. O conflito de tarefa saudável, debater ideias, por exemplo, pode facilmente virar conflito de relacionamento destrutivo, ataques pessoais diretos, criando um ambiente extremamente tóxico e agressivo. Quando isso acontece, você não tem mais um time de alta performance, você tem um time de alta exaustão. E o CEO da Gallup resumiu perfeitamente na seguinte frase: ter um emprego que você odeia é pior do que estar desempregado. Essa frase é interessante para a gente refletir um pouco sobre ela. Não adianta você estar apenas num trabalho, óbvio, todos temos contas para pagar, todos temos compromissos financeiros, mas a longo prazo, os efeitos que isso gera negativamente na nossa saúde mental, nos nossos relacionamentos interpessoais, podem custar caro demais. Então, sim, é necessário buscarmos e, como líderes, criarmos ambientes onde haja esse equilíbrio entre qualidade de vida e vida profissional, porque um impacta o outro. A vida não é uma ruptura onde você chega no trabalho, liga uma chavinha e você muda para outro personagem que executa o trabalho ali no dia dele, e a hora que ele sai, ele é uma outra pessoa que não lembra completamente nada do que aconteceu no seu dia e consegue conduzir uma vida pessoal, com amigos e relacionamentos, de forma normal. Porque a vida profissional não impacta e vice-versa. Ninguém é esse tipo de robô. Não adianta pregar que isso é possível, que é possível você fingir ou ser uma pessoa no ambiente de trabalho e ser você realmente como é no ambiente pessoal. Ou você vai se moldar a se tornar uma pessoa para ambos, e você nem vai saber discernir mais qual é a verdadeira ou não, porque você passa tanto tempo no ambiente de trabalho que você, quando ir para o ambiente pessoal, vai parecer que você é uma persona no ambiente pessoal. Então, é utópico essa ideia. Seria bom para muita gente se fosse realidade, porque a maioria dos lugares, a maioria dos empregos, a maioria das empresas efetivamente não se preocupam com seus colaboradores e geram o tipo de ambiente que a gente quer evitar quando a gente fala de liderança servidora. Mas, infelizmente, não somos robôs que conseguimos ter duas personas. Ou nós vamos se perder nessas duas personas em algum momento e o efeito dela pode ser mais catastrófico ainda. Então, a pergunta que fica aqui, ela não é como eu extraio mais performance, mas ela é como eu cultivo performance sustentável. E a resposta para isso ela tem dois pilares que são inegociáveis. Bloco 3: os dois pilares da performance sustentável. Obviamente, o primeiro pilar da performance sustentável vai ser a nossa liderança servidora, que a gente já falou aqui nesse canal, que é o sistema operacional da alta performance. Novamente, parafraseando Robert Greene, o criador desse conceito, na sua definição traz que o líder servidor ele é movido primeiro pelo servir. O desejo de liderar vem depois. E aqui, novamente, a frase que é sempre o ponto de provocação da liderança servidora. As pessoas que você serve crescem, tornam-se mais saudáveis, sábias, livres e autônomas. E a gente sempre reforçando aqui que se a resposta para essa provocação for não, você não está liderando, você está extraindo. E a liderança servidora, reforçando, não é ser bonzinho. A liderança servidora ela é estratégia, meu querido, porque ela constrói os 4 pilares do time de alta performance. E quais são esses 4 pilares do time de alta performance? Primeiro, clima positivo, através da empatia, escuta e cura. Comunicação sólida, através da escuta ativa e persuasão. Ou seja, não a cadeia de controle e comando, mas sim a influência em times trabalharem juntos e terem suas vontades respeitadas e estarem atuando algo porque aquilo também é propósito para ela. Metas compartilhadas, conceituação da visão, mais ao zelo pela missão. Ou seja, com isso aqui você cria sustentabilidade na busca pelos objetivos da equipe perante os resultados que você pretende alcançar na sua gestão ao longo do tempo. Conflito construtivo, a empatia para entender e a persuasão para convergir. Com esses 4 pilares, você não tem um time da onde você está exercendo e necessitando exercer a estrutura de comando e controle, de ficar exigindo e solicitando as demandas, porque com isso as coisas se tornam muito mais intrínsecas e o resultado e a performance, ela se torna cultura e ela se torna parte de cada membro da equipe, de modo que o time atua
com maior assertividade na entrega, maior qualidade, maior comprometimento e de forma muito mais autônoma. Ou seja, a vida fica melhor até para o líder, porque o líder ele não precisa estar o tempo todo conferindo no cangote dos seus colaboradores se o que está sendo feito da maneira correta e se o que está sendo feito entrega o valor esperado para o cliente. E aqui temos uma frase de Simon Sinek, que é extremamente convergente com o que eu trouxe para vocês até aqui. Um líder fraco, ele gosta de nos dizer quantas pessoas trabalham para ele. Mas um grande líder, ele tem a humildade de nos dizer para quantas pessoas ele trabalha. E o segundo pilar é a segurança psicológica. Esse pilar é fundamental para que a gente tenha uma fundação da performance sem burnout. A segurança psicológica ela é a crença compartilhada de que você pode assumir riscos interpessoais sem medo de punição ou humilhação. Mas, de novo, muita atenção, isso não é ser bonzinho. É ser estratégico. Time burnoutado não produz. Time burnoutado anda para trás. O impacto negativo de um time burnoutado é extremamente prejudicial para a empresa e nos seus resultados. Então, óbvio, tem a preocupação humana, tem a preocupação pessoal com relação a isso, é claro, mas não é apenas isso. O impacto no negócio é notável. Pessoas burnoutadas podem ser talentos incríveis que vão deixar a companhia porque não aguentam mais aquele ambiente e precisam cuidar da sua saúde mental. A empresa perde grandes talentos, produtividade, competitividade, porque deixou de cuidar das suas pessoas. Adam Grant esclarece que a segurança psicológica com alta responsabilidade cria alta performance. A segurança psicológica sem responsabilidade cria conforto medíocre. E aqui temos dados claros para isso. 89% dos funcionários acreditam que segurança psicológica é essencial, mas apenas 26% dos líderes são percebidos como criadores dessa segurança psicológica. Olha a disparidade do que realmente importa para o que os líderes são capazes de criar, para o que os líderes consideram importante também. A gente precisa convergir aqui. E esses dados, de novo, é da McKinsey, uma grande consultoria que não restam dúvidas que sabe o que está trazendo para nós. Então a gente tem que ficar atento a isso. Então vamos lá, como que a gente constrói segurança psicológica? A gente tem 4 ações que a gente pode implementar agora mesmo para ir em direção à construção de segurança psicológica no time. Primeira, enquadrar erros como aprendizados. Em vez de dizer de quem é a culpa, pergunte o que aconteceu e o que aprendemos com o que aconteceu. Convide a dissidência. Use a provocação de Simon Sinek aqui. Da próxima vez que alguém listar por que uma ideia não funciona, peça 3 razões pelas quais ela pode funcionar. Então, corta a negatividade por proatividade, beleza? Pratique a vulnerabilidade. O termo vulnerabilidade ele é um dos pilares da liderança servidora. Nós, líderes, temos que saber e amadurecer na prática da vulnerabilidade, tá? Admita quando você não sabe as coisas. Você não é dono da verdade, você não é o super-herói, não é o sabe-tudo. Isso é claro. E líderes têm que ter essa humildade, e eu vejo que essa humildade falta em muitos líderes. Eles ficam com seus egos tão elevados que eles desconhecem as suas incapacidades. E aí, isso se mostra na prática, nos efeitos de um time mal gerido, de um time insatisfeito e que não performa o que poderia. Ou seja, o preço da falta de humildade é alto demais. Você tem que compartilhar seus erros. Simon Sinek disse que um líder forte permite que as pessoas vejam quando ele está fraco. Isso não é demérito nenhum, muito pelo contrário, minha gente. E o quarto, adote comportamento consultivo. Pergunte opiniões antes de decidir. Dê autonomia. Demonstre que você se importa com o bem-estar das pessoas e não só com a produção e não só com o que elas estão executando. Realmente se preocupe com as pessoas. Isso é fundamental. E você não é um líder que foi contratado só para decidir. Óbvio, existem momentos e momentos, mas na maioria do tempo você tem que ter um time forte e competente o suficiente para que você possa delegar a esse time o compartilhamento de um problema e coletar desse time a solução. Porque a gente já falou aqui nesse canal algumas vezes os efeitos positivos que isso gera no comprometimento e no incremento da assertividade da entrega pelo comprometimento de que ela dê certo. Isso é claro, bastante óbvio até por sinal. Bloco 4, cases reais de time de alta performance
conduzidos pela liderança servidora. E aqui, para trazer para vocês que não é uma utopia, mas que temos cases reais de empresa que fazem o que nós dissemos até aqui e coletam resultados com isso, eu vou trazer para vocês alguns cases, alguns deles eu até mencionei em outros vídeos, conduzindo, né, outros temas, mas que se encaixam perfeitamente aqui também. Então é bom reforçar, ao invés de buscar, né, exemplos novos, eu vou reforçar com alguns que a gente trouxe, mas tem exemplo novo aqui também. O primeiro é de uma queridinha da liderança servidora, que é a Southwest Airlines, que o seu tema, né, reforçando aqui o que a gente já trouxe anteriormente, funcionários em primeiro lugar. O Herb Kelleher, que é fundador dessa companhia, ele tem uma filosofia radical e extremamente inspiradora. Se você tratar bem os funcionários, eles tratarão bem os clientes, e os clientes felizes, eles voltam, e os acionistas ficam felizes. Aqui é claro e é até óbvio quando você lê. E algo que Simon Sinek diz, né, e eu internalizo muito aqui, é impossível você ter funcionários insatisfeitos gerando clientes satisfeitos. A conta para isso não fecha. E clientes insatisfeitos não geram retorno para a empresa, não geram lucratividade e não geram acionistas satisfeitos. Então, tudo começa na base. Por isso que eu falo que é quase uma ignorância, uma burrice trabalhar no modo de extração do seu time, porque o resultado não é sustentável ao longo do tempo. E como eu já trouxe aqui em outros vídeos, essa filosofia da Southwest Airlines traz para eles resultados de mais de 35 anos consecutivos de lucratividade em um setor extremamente volátil e extremamente não perene. É um dos setores que são um dos piores, inclusive, para você investir quando você compra ações, porque o nível de lucratividade é baixo e ele é muito instável. Mas a Southwest Airlines mantém 35 anos de consistência em sua lucratividade. E isso não é por acaso. Eles tiveram zero layoffs sobre a liderança de Kelleher. De novo, numa indústria que é extremamente volátil. Olha o impacto disso, meu gente. Você tem segurança. E o atendimento ao cliente deles é conhecido por ser lendário. Se isso não é motivo para inspirar uma liderança servidora, nada mais é, meus queridos. Vamos falar um pouquinho do segundo case, que é do Starbucks. A gente também já comentou que lá no Starbucks eles têm a filosofia de conduzir parcerias e não empregados. O Howard Schultz, que foi o fundador da Starbucks, ele inverteu a hierarquia. Ele chamou funcionários de parceiros e ele investiu pesado em benefícios de saúde para todos os funcionários, e isso num setor que é conhecido por ser uma rede de fast food, que geralmente não valoriza seus colaboradores e a rotatividade é extremamente alta. Educação universitária gratuita, conceito de 2 cadeiras, ou seja, toda decisão ela tem que beneficiar o parceiro, que é o colaborador da empresa, e o cliente. Não é olhado só o cliente, mas os dois, porque eles são complementares. É impossível desassociar um colaborador do seu cliente. É impossível você olhar para a felicidade e satisfação do seu cliente e deixar seu colaborador de lado. Com isso, Schultz provou que você pode sim ser impulsionado pelo desempenho através das lentes da humanidade. E o último caso de hoje, né, da Wegmans. A Wegmans, ela tem o lema de funcionários em primeiro lugar há mais de 100 anos. Desde 1984, ela já investiu mais de 150 milhões em bolsas para 48 mil funcionários. Qual que é o resultado que essa empresa traz em seus resultados por conta disso? Ela está na lista de 100 melhores empresas para se trabalhar desde 1998 e ela tem uma lealdade absurda dos seus funcionários e clientes, porque, de novo, colaborador fiel gera cliente fiel. É tudo conectado, são pessoas, a cadeia é toda de pessoas. Enquanto os líderes não entenderem isso, eles continuarão se frustrando, esmurrando ponta de faca e só buscando número, lucratividade e não importa o rastro de sangue que deixam pelo caminho. Isso não é sustentável ao longo do tempo. Com isso, a Wegsman nos mostra que investir em pessoas é igual a performance sustentável. E o que é sustentabilidade? A gente falou muito desse tema aqui no episódio de hoje. Sustentabilidade é a capacidade de se manter ao longo do tempo, em crescimento, de forma constante. Você mantém crescimento, lucratividade, performance ao longo do tempo. Isso é sustentabilidade. E para a gente fechar aqui o nosso episódio de hoje, eu quero te deixar com uma verdade que parece óbvia,
Você não precisa escolher entre performance e bem-estar. Aliás, você não consegue ter performance sustentável sem bem-estar. De novo, performance sustentável, ou seja, performance que se mantém ao longo do tempo. Se você não pensa em bem-estar, você consegue ter performance. Só que a sua performance, ela tem prazo de validade, ela tem duração limitada, ela não é sustentável. Você como líder tem que pensar a longo prazo. Você não pode pensar só no lucro de amanhã. Você tem que pensar onde você e a empresa vão estar daqui a 30 anos, a 50 anos. E esse é um padrão de pensamento que muitas empresas internacionais têm. E por isso que temos muitas empresas internacionais extremamente consolidadas e tradicionais nos seus ramos de atuação, onde elas são centenárias e mantêm-se com alta lucratividade. Quando você vai ver, você percebe um padrão na forma de liderança que essas empresas têm. A cultura forte de valorização dos seus colaboradores e do equilíbrio entre a qualidade de vida, bem-estar, que gera performance, que gera resultados, que gera lealdade, que gera felicidade. E como a gente já falou, colaborador feliz gera cliente feliz. Cliente feliz se torna leal, é mais lucrativo e gera acionistas felizes, acionistas satisfeitos. É uma cadeia que impacta tudo. E esse conceito ele não é de ontem, ele não é de hoje. Ele tem se tornado cada vez mais evidente. Robert Greenleaf trouxe esse conceito em 1970. E hoje nós temos pessoas como Simon Sinek que trazem com veemência esse tema até hoje. E temos dados comprovando. Então não é uma ideia, não é uma utopia. Eu já trouxe para vocês aqui hoje e vou repetir. Times liderados por líderes servidores são 18% mais produtivos, 27% mais lucrativos e 50% mais retenção de talentos. E para fechar, vou deixar um plano de ação para você, para essa semana ainda você conseguir conduzir com o seu time. Primeiro item aqui, faça o melhor teste de Greenleaf com a sua equipe. Pergunte a cada pessoa do seu time, a cada liderado teu, no seu próximo one-on-one. Você está crescendo aqui? Você está se tornando mais sustentável, mais sábio, mais autônomo? E aqui que está o direcionamento. Se a resposta for hesitante, você já sabe que você tem trabalho a fazer. Segundo, crie espaço para a segurança psicológica. Na sua próxima reunião, compartilhe um erro seu e o que aprendeu. Se mostre vulnerável e depois pergunte: alguém tem uma ideia maluca que não teve coragem de compartilhar? Com isso, você sendo o primeiro a se mostrar vulnerável, isso cria uma abertura para que as demais pessoas também se tornem vulneráveis. E dessa forma, um consegue fortalecer o outro. E você vai criando uma equipe cada vez mais forte, mais resiliente. Mas tem que partir da liderança. Não adianta você exigir dos outros aquilo que você não faz primeiro. E por último, adote um ciclo virtuoso. Funcionários bem cuidados cuidam menos clientes, clientes felizes voltam, negócio cresce, mais investimento em funcionários. Não é linear isso aqui. Ele é um ciclo que se retroalimenta. Esse aqui é o segredo da sustentabilidade. Vamos fechar o vídeo de hoje com duas frases para você pensar durante a sua semana. Herbie Kelleher resumiu: prefiro ter uma empresa unida pelo amor a uma empresa unida pelo medo. E Simon Sinek, ele desafia nós líderes com o seguinte pensamento: a liderança não é uma licença para fazer menos, mas é uma responsabilidade para fazer mais. Você, meu querido, quer ter um time de alta performance? Esse é o objetivo de todo bom gestor, de todo bom líder, não é mesmo? Pare de pressionar, comece a servir. E a alta performance ela vai florescendo o time de forma sustentável e permanente ao longo do tempo. Então é isso, meus queridos. Muito obrigado por estar até aqui e por ouvirem e acompanharem esse episódio. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que se interessam pelo tema. E eu aguardo vocês na próxima semana no nosso próximo Lead Talks da JC. Um grande abraço, a gente se vê lá. Tchau, tchau.